Bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar em um documento que é, assim, chave para a segurança digital do nosso sistema financeiro. A Resolução 4.893 do Conselho Monetário Nacional, lá do Banco Central. A nossa fonte aqui, o texto oficial mesmo, sabe? De fevereiro de 2021, mas, já está atualizado até fevereiro de 2024. E a missão aqui é ir além da leitura, é entender o impacto real, né? O que o BCB está pedindo das instituições financeiras. Segurança cibernética, claro, mas e a nuvem? Que está todo mundo usando. Como fica isso? Quais são as exigências na prática? E para ajudar a gente a navegar nessas regras todas, temos a nossa análise especializada. Ok, vamos lá tentar destrinchar isso. Para começar, qual o grande porquê dessa resolução? Por que o BCB sentiu essa necessidade de criar regras tão específicas assim? Olha, a necessidade é gritante, né? E só cresce. Pensa só na dependência que o setor financeiro tem de tecnologia hoje. Tudo, né? A operação bancária, pagamento, investimento, passa por sistema digital. Tudo mesmo. E cada vez mais, esses sistemas, eles rodam onde? Na nuvem e em infraestrutura de terceiros. Isso é bom, traz agilidade, inovação, mas também concentra risco, né? Imagina uma falha grave num provedor de nuvem gigante. Nossa. Ou um ciberataque que dá certo. O efeito pode ser em cascata. Não afeta só um banco, pode desestabilizar um pedaço do sistema todo. Daí vem a preocupação com o risco sistêmico, sabe? Faz todo sentido. Então, a resposta do BCB foi tipo, vamos formalizar a segurança. Exatamente. O coração da resolução está lá no artigo 2º. É essa obrigação, implementar e manter uma política de segurança cibernética formal. Não é mais só boas práticas, algo opcional. Virou regra. Virou regra. É uma exigência clara, documentada, que pode ser auditada. E o que tem que ter nessa política? Eu imagino que não seja um papel qualquer. O artigo 3º parece bem detalhado. Eu li sobre objetivos, procedimentos, controle para vulnerabilidade, resposta a incidente. Mas assim, o que realmente pega? O que é mais difícil para as instituições colocarem em prática? Olha, todos esses pontos são chave, claro. Definir controle técnico, classificar dado, planejar a continuidade, isso é o básico do básico. Mas se você me perguntar o que nesse espaço é mais complexo, assim, no dia a dia, eu diria que é o inciso 6º do artigo 3º. Qual que é? Os mecanismos para disseminar a cultura de segurança. Isso é treinar todo mundo, sabe? Desde o caixa até o diretor. É avaliar se o pessoal está entendendo a mensagem. É comunicar com o cliente sobre cuidado. E, principalmente, garantir que a alta administração esteja visivelmente comprometida. Mudar a cultura, né, é sempre mais difícil que instalar um software. Essa questão da cultura é interessante mesmo. E eu vi também que fala em compartilhar informação sobre incidente. Isso funciona? Os bancos não ficam com medo de, sei lá, expor uma fraqueza? É um equilíbrio delicado, sim. O artigo 3º, inciso 7º, incentiva essa partilha. O objetivo do regulador é claro. Uma ameaça que pega um banco hoje, amanhã pode pegar outro, né? Sim. Então, compartilhar inteligência sobre ataque e vulnerabilidade deixa todo o sistema mais forte. Existe receio? Claro que existe. Ninguém quer publicidade negativa, mas a ideia é criar canais seguros, protocolos, para essa partilha acontecer de forma útil, talvez anônima, ou em fóruns do setor, sabe? Para beneficiar a defesa de todo mundo sem expor demais um só. Entendi. E a resolução fala em proporcionalidade, né? Que a política tem que ser adequada ao tamanho, ao risco da instituição. Isso não dá margem para alguns fazerem só o mínimo, falando, meu risco é baixo. Como é que o BCB fiscaliza se essa proporção é real ou é só desculpa? Esse é um ponto-chave na supervisão, né? Os artigos 2º e 3º falam disso, proporcionalidade. Um bancão global não tem a mesma necessidade nem o mesmo recurso que uma cooperativa de crédito pequena. Isso é justo, é realista. Certo. Agora, como aplicar isso na prática? Aí sim é um desafio para o supervisor. O BCB usa inspeção, análise de relatório e, muito importante, a exigência de aprovação da política pela diretoria ou conselho. Lá no artigo 2º, parágrafo 3º. A responsabilidade fica lá em cima. Exato. A responsabilidade está no topo. Se acontecer um incidente grave e ficar claro que a política era fraca, mesmo considerando a proporção, a diretoria vai ser questionada.
Não é o cheque em branco, de jeito nenhum. E essa política não é só para a gaveta. Ela tem que ser comunicada, vindo os artigos 4º e 5º, divulgação interna e as linhas gerais para o público. Por que para o público? Além da cultura que você falou, não pode dar dica para o atacante. É uma preocupação válida, sim. Mas a ideia da divulgação pública das linhas gerais, do artigo 5º, não é detalhar controle específico, tipo, usamos o firewall X com a regra Y. Isso sim seria perigoso. Ah, bom. O objetivo é transparência para sinalizar compromisso. Para o cliente, para o mercado ou para os investidores. Saber que o banco tem uma política formal, aprovada lá em cima, que leva a segurança a sério e isso constrói confiança. É mais sobre mostrar a abordagem do que revelar segredo técnico. Mas concordo, a linha é tênue, precisa cuidado na comunicação. Certo, a política é a base. Mas e a ação? Falamos de cultura, mas e os planos mesmo? Para agir e para reagir. A resolução entra nesse detalhe? Entra, e bastante. O artigo 6º obriga a ter não só a política, mas também um plano de ação, o que fazer para melhorar, e um plano de resposta a incidentes, o que fazer quando a coisa dá errada. Ah, os dois. Controles, as tecnologias que vão ser usadas. E um ponto importante, definir quem é a área responsável por registrar, controlar os efeitos do incidente. Isso evita aquele jogo de empurra quando dá problema, sabe? E a responsabilidade individual? Tem um dono disso tudo? Tem, e isso é fundamental para cobrar depois. O artigo 7º exige que se nomeie formalmente um diretor específico para ser o responsável pela política e pela execução dos planos. Um diretor. Um diretor. E tem uma proteção importante. Esse diretor não pode ter função que gere conflito de interesse. Tipo, não pode ser o diretor de negócios que só quer cortar custo se isso puder ferrar o investimento em segurança, entende? Garante um foco mais, dedicado. Ok. Temos política, planos, um responsável. Mas como ter certeza que isso não é só papelada? Tem alguma checagem periódica, tipo um exame anual? Exige um relatório anual bem detalhado, com a database de 31 de dezembro. Esse relatório tem que mostrar o que foi feito, sabe? Se as ações do plano funcionaram, quais foram os resultados dos testes de continuidade, que incidentes relevantes aconteceram e como foram tratados. E para quem vai esse relatório? Não é só para guardar. Tem que ser apresentado para o comitê de auditoria, se tiver, e para a diretoria ou para o conselho até 31 de março do ano seguinte. Isso força uma revisão, imagino. Mas sabe que esse relatório anual garante mesmo que está tudo em ordem ou vira só mais um item burocrático para cumprir tabela? É sempre um risco, né? Em qualquer processo de conformidade, a burocracia pode meio que esvaziar o sentido. Mas olha, esse relatório, junto com a revisão anual mínima da política e dos planos que está no artigo 10, cria um mecanismo, uma estrutura para autoavaliação. E o mais importante, gera documento, gera dado que o Banco Central usa para supervisionar. Ah, o BCB pode pedir isso. Pode pedir, pode questionar resultado, cruzar com outras informações. Não é perfeito, claro, mas é uma ferramenta essencial para forçar a disciplina interna e permitir a fiscalização de fora. Entendido. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Aquilo que você mencionou lá no começo, a nuvem. Parece que tudo que é empresa financeira, inclusive, está indo para a nuvem. Como o BCB lida com isso? Com dados críticos, processamento, ficando na mão de terceiros? O capítulo 3 parece que é só sobre isso. Exatamente. E esse é talvez um dos pontos mais, desafiadores e importantes da resolução. O BCB deixa muito claro, a instituição financeira não pode só contratar a nuvem e, lavar a mão, sabe? Terceirizar o risco. Não dá para só passar a bola. Não dá. Antes de contratar qualquer serviço relevante, essa palavra é chave, de processamento, armazenamento ou nuvem, seja aqui ou fora, os artigos 11 e 12 exigem uma due diligence muito, muito rigorosa. E o que é essa due diligence rigorosa na prática? É mais que pedir uns documentos. Há muito mais. É analisar a fundo a capacidade técnica e financeira do fornecedor. É ver se ele cumpre a lei e a regulamentação que se aplica a ele. E aqui vem o ponto crítico: garantir no contrato que a instituição financeira continua tendo acesso seguro e total aos seus próprios dados. Mesmo estando na nuvem do outro? Exato. E que a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade desses dados estão garantidas.
Tem que olhar certificação de segurança, tipo ISO 27701, relatório de auditoria independente, como SOC Reports, ver como o fornecedor separa os dados dos clientes, como controla o acesso. É um trabalho pesado de avaliar o risco que vem do fornecedor. E onde esses dados ficam? A localização, isso importa? Li algo sobre isso nos artigos 14 e 16. Importa, e muito. O artigo 16 exige que o contrato diga direitinho os países e até as regiões dentro dos países onde o serviço vai rodar e os dados vão ser guardados ou processados. Mas o ponto mais delicado está no parágrafo 2º. Que é? A instituição aqui no Brasil tem que garantir que as leis e as regras desses outros lugares não impeçam o acesso aos dados. Nem pela própria instituição, nem pelo Banco Central do Brasil. Esperei. Garantir que a lei de outro país não impeça o acesso do BCB. Isso parece muito complexo, talvez até impossível com alguns provedores gigantes ou em certos países. O BCB está pedindo algo muito fora da curva aqui, comparado com outros lugares. É uma exigência forte, sem dúvida. Levanta umas questões bem complicadas sobre soberania de dados, né? E até onde o poder de um regulador nacional alcança numa infraestrutura que é global. Não que seja único no mundo, outros reguladores também se preocupam com acesso a dados fora. Mas a forma como está escrita na resolução brasileira é bem direta. Joga um peso grande na instituição que está contratando. Imagino. Se o fornecedor não puder dar essa garantia no contrato sobre onde os dados ficam e quem acessa o que seria uma exceção, como está lá no parágrafo 1º do artigo 16, a contratação pode até precisar de autorização prévia do BCB. Na prática, isso pode acabar limitando as opções de fornecedor ou exigir uma negociação de contrato bem difícil. Imagino que sim. E fora essa questão de localização e acesso, o que mais tem que ter no contrato com esses fornecedores de nuvem? O artigo 17 tem uma lista enorme de coisa para serviço relevante. Tem algo ali que seja, sei lá, especialmente duro ou surpreendente? O artigo 17 é bem detalhado mesmo, eu destacaria algumas coisas. A obrigação clara de permitir que os dados sejam levados para outro fornecedor ou que sejam apagados com segurança no fim do contrato, sabe? O inciso 4º. Isso evita ficar preso na tecnologia do cara. O famoso lock-in. Exato, o acesso total da instituição aos relatórios de auditoria do fornecedor, inciso V, a permissão explícita para o BCB acessar sempre através da instituição, né, os contratos, os documentos, os dados, as cópias de segurança, isso está no inciso 7º, reforça a supervisão. E tiveram duas coisas que me chamaram a atenção pela força da palavra. A obrigação do fornecedor avisar a instituição permanentemente sobre qualquer limitação que afete o serviço ou a regra, inciso 11, permanentemente. E o aviso prévio obrigatório se ele for subcontratar alguém importante, inciso 9, ou se for parar o serviço para manutenção, artigo 18, parágrafo único. Isso acontece mesmo. Os fornecedores cumprem esse nível de transparência o tempo todo? De surpresa por problema ou mudança lá na ponta do fornecedor que possa afetar a operação ou a conformidade dele aqui. Agora, se isso vira uma transparência permanente e perfeita na prática, aí depende muito da negociação do contrato, do poder de cada lado, da fiscalização contínua. Mas a exigência está lá. É uma ferramenta importante para o banco cobrar o fornecedor e a questão da subcontratação no artigo 18 também é chave. O banco tem que concordar antes e o subcontratado também fica sujeito às regras de acesso do BCB. Mantém a rastreabilidade, a responsabilidade na cadeia toda. Faz todo sentido querer essa visão completa. E como é que isso tudo, política interna, planos, gestão desses parceiros externos, se encaixa na gestão de risco geral do banco? Não pode ser uma coisa separada, não. Jeito nenhum. A integração é explícita, é fundamental. O artigo 19 é claro. As políticas gerais de gestão de risco da instituição, risco operacional, de liquidez, de crédito, tudo tem que incluir o tratamento do risco cibernético, inclusive o risco que vem desses serviços contratados na nuvem. É parte do pacote. É parte total do risco operacional hoje. E mais, a política de continuidade de negócio tem que pensar especificamente em cenários de incidente cibernético grave. E quando o incidente acontece? A resolução fala do processo. Fala. O artigo 20 detalha que precisa ter procedimento claro para tratar incidente relevante. Isso vai desde a resposta técnica ali na hora até analisar a causa, retomar o serviço que parou e, muito importante, comunicar ao Banco Central. Tem prazo para comunicar o BCB? Tem prazo máximo. E a resolução prevê até que o BCB possa mandar criar uma sala de situação conjunta para gerenciar crise mais séria.
Isso mostra o quão sério o regulador leva esses eventos. E aquela história de compartilhar informação sobre incidente volta aqui no final, né? No artigo 22, você falou que existe um receio. Como o BCB incentiva isso, além de só escrever na regra? É um desafio cultural, que continua. O artigo 22, um ataque super esperto contra um banco pode mostrar táticas que vão usar contra outros. Compartilhar essa inteligência, talvez por plataforma do setor ou pelo próprio BCB, ajuda a subir o nível da defesa de todo mundo. E o artigo 21, que exige mecanismo para acompanhar e controlar os incidentes e que isso seja auditado internamente, também ajuda a criar disciplina e os dados para essa partilha fazer sentido. É um processo, mas o caminho é claro: mais colaboração, menos cada um por si. Ok, então, juntando tudo. O cenário que essa resolução 4893 desenha é de uma regulamentação bem exigente que o setor financeiro aqui no Brasil. Parece ter uma mensagem muito clara sobre levar a sério a segurança cibernética e um controle bem apertado em como os bancos usam tecnologia de terceiros, tipo a nuvem. O foco está em formalizar, planejar, cobrar diretoria, gerenciar fornecedor com muito cuidado e juntar tudo isso na estratégia de risco geral. Resumiu perfeitamente. Se a gente fosse tirar os pontos principais, seria assim: primeiro, tem proporcionalidade, sim, mas segurança forte não é opcional para ninguém. Segundo, a responsabilidade está lá em cima, na diretoria e no conselho. Terceiro, a vigilância sobre o fornecedor de tecnologia, principalmente nuvem, é intensa, com exigência forte no contrato sobre acesso a dado e supervisão. E quarto, transparência e partilha de informação são vistas como essenciais para a saúde do sistema todo, não só de um banco isolado. Portanto, para quem trabalha ou se relaciona com o sistema financeiro no Brasil, cliente, funcionário, fornecedor e investidor, ter essa noção das exigências de segurança do Banco Central parece cada vez mais importante, né, Evelyn? Sem dúvida nenhuma. E talvez uma reflexão final para quem está nos ouvindo. Essa resolução reflete o cenário de tecnologia e ameaça de uns anos atrás, mesmo com as atualizações. Mas a tecnologia voa, né? A velocidade é absurda. Pensa a inteligência artificial generativa, computação quântica, o tanto de fintech conectada. É verdade. Muitas dessas novidades vêm por serviço de terceiro. A questão que fica é: como é que uma regra como essa, que por natureza vem depois do fato, consegue se adaptar o tempo todo para cobrir as novas brechas e as novas oportunidades que aparecem? Manter a segurança e a estabilidade financeira nesse mundo tecnológico que não para de mudar vai exigir uma vigilância e uma evolução da regra que também não podem parar. É um desafio constante. Uma excelente provocação para a gente fechar. Essa foi a nossa análise detalhada da resolução CMN 4.893. Obrigado por acompanhar a gente nessa exploração.